A velha não vai perceber até ser tarde demais. Foi isso que ouvi minha própria sobrinha sussurrar para o namorado na minha sala, às 2 da madrugada, enquanto fotografavam meus documentos. Roberta, filha do meu irmão falecido, estava ali na minha mesa examinando papéis como se já fosse dona de tudo. O que ela não sabia é que eu, Dona Eulália Santos, aos 68 anos, havia desenvolvido o hábito de anotar absolutamente tudo em meus diários, incluindo aquela conversa que acabara de presenciar. Enquanto eles pensavam que tinham encontrado uma vítima fácil, eu já estava mentalmente organizando cada detalhe suspeito que havia notado nas últimas semanas. Naquela noite, decidi fazer algo que mudaria tudo. Comecei a documentar cada movimento deles. Eu deveria ter confiado no meu instinto naquela noite de dezembro. Se você já sentiu aquele arrepio na espinha que grita que algo está errado, mas escolheu ignorar por amor a alguém que considera família, então você vai entender perfeitamente o que aconteceu comigo. Meu nome é Eulália Santos, tenho 73 anos, e esta é a história de como quase perdi tudo o que construí em uma vida inteira, mas consegui dar a volta por cima de uma forma que nem eu imaginava ser possível. Era dezembro de 2018. Eu havia acabado de completar 68 anos e ainda estava me adaptando à vida de viúva. Meu querido Antônio havia partido 3 anos antes, vítima de um câncer que lutamos bravamente para vencer, mas que acabou sendo mais forte que nossa vontade de ficar juntos. Nossa casa no centro histórico de São João del Rei, em Minas Gerais, parecia muito grande e silenciosa sem ele. Era uma construção de 1850, herdada da minha família há gerações, com seus pés direitos altos, janelas coloniais e um jardim que minha bisavó havia plantado com suas próprias mãos. Fui professora de História durante 42 anos no Colégio Estadual Dom Pedro II. Sempre tive o dom de observar detalhes, de conectar fatos aparentemente isolados e de manter registros meticulosos de tudo. Esse hábito me acompanhou por toda a vida. Eu anotava conversas importantes, guardava recibos, fotografava documentos e mantinha diários detalhados desde os meus 20 anos. Antônio costumava brincar que eu era arquivo pessoal da família. Naquela época, minha sobrinha Roberta havia começado a me visitar com mais frequência. Ela era filha do meu irmão mais novo, Carlos, que havia falecido em um acidente de trânsito quando ela tinha apenas 20 anos. Por isso, sempre senti uma responsabilidade especial por ela. Roberta se formou em Direito, montou um escritório em Belo Horizonte e sempre me pareceu uma moça determinada e bem-sucedida. Aos 40 anos na época, estava namorando há 3 anos com Marcos Vieira, um contador que ela havia conhecido em um evento profissional. Marcos era o tipo de homem que conquistava a confiança das pessoas com facilidade. Alto, bem vestido, com um sorriso cativante e uma voz suave que transmitia segurança. Sempre chegavas à minha casa carregando flores ou doces. Perguntava sobre minha saúde e demonstrava interesse genuíno pelos meus relatos sobre a história da família. Era educado, respeitoso e parecia realmente se importar com meu bem-estar. As visitas deles começaram a se tornar mais frequentes após o falecimento de Antônio. Roberta dizia que estava preocupada comigo morando sozinha naquela casa grande e que queria ter certeza de que eu estava cuidando bem da minha saúde e das minhas finanças. Marcos sempre oferecia ajuda com questões burocráticas. Dizia que entendia bem de documentos e que ficaria feliz em me auxiliar com qualquer procedimento legal ou financeiro que fosse necessário. Eu apreciava genuinamente a companhia deles. Depois de tanto tempo sozinha, era reconfortante ter família por perto, pessoas que pareciam se importar comigo e com quem eu pudesse conversar sobre os velhos tempos. Roberta adorava ouvir minhas histórias sobre seu pai quando criança, e Marcos demonstrava fascínio pelas histórias da nossa casa e da nossa família. Mas foi naquela noite específica de dezembro que tudo mudou. Não conseguia dormir, algo que havia se tornado comum após a morte de Antônio. Por volta das 2 da madrugada, levantei para tomar um chá de camomila na cozinha, quando ouvi vozes baixas vindas da sala de estar. Estranhei, porque não me lembrava de ter deixado a televisão ligada. Desci as escadas do 2º andar pisando de leve,
como havia aprendido a fazer para não acordar Antônio quando ele estava doente e precisava de descanso. O que vi me gelou o sangue. Roberta e Marcos estavam debruçados sobre minha escrivaninha antiga, aquela onde eu guardava documentos importantes. Eles tinham vários papéis espalhados, e Marcos estava fotografando cada um deles com o celular, enquanto Roberta fazia anotações em um caderninho. A luz do abajur criava sombras estranhas nos seus rostos, e por um momento senti como se estivesse vendo duas pessoas completamente diferentes das que eu conhecia. Tem que ser discreto, ouvi Roberta sussurrar. Ela não pode desconfiar de nada por enquanto. Relaxa, respondeu Marcos em voz baixa. A velha não vai perceber até ser tarde demais. E mesmo que perceba, quem vai acreditar nela? É só uma viúva sozinha, meio confusa pela idade. O importante é acelerar o processo, continuou Roberta. Quanto mais tempo der para ela pensar, mais perigoso fica. Ela sempre foi muito esperta, mesmo agora. Meu coração disparou. Estava claro que eles estavam tramando algo contra mim, mas minha mente ainda se recusava a aceitar completamente o que estava presenciando. Dei um passo em falso e uma tábua do assoalho rangeu. Eles se viraram rapidamente em minha direção. Tia Eulália! Exclamou Roberta com um sorriso forçado. Desculpe, não queríamos acordá-la. Estava com insônia e pedi para o Marcos me ajudar a organizar alguns dos seus documentos. Achei que seria uma boa surpresa ter tudo arrumadinho para você amanhã. É verdade, dona Eulália, acrescentou Marcos com aquele sorriso charmoso de sempre. A Roberta estava preocupada com a quantidade de papéis acumulados e pensamos em dar uma organizada básica. Espero que não se importe. Aquele foi o momento decisivo. Meu instinto gritava que algo estava muito errado. A explicação deles não fazia sentido algum. Por que organizar documentos às 2 da madrugada? Por que fotografar papéis se o objetivo era apenas organizar? Por que sussurrar se não tinham nada a esconder? Mas olhei para o rosto de Roberta, filha do meu irmão querido, e para Marcos, que sempre havia sido tão gentil comigo, e escolhi acreditar na versão deles. Está tudo bem, respondi forçando um sorriso. Agradeço a preocupação de vocês. Mas é tarde, e amanhã podemos conversar sobre isso com mais calma. Eles rapidamente recolheram os papéis e se despediram. Mas não antes de Roberta me dar um abraço, que naquele momento me pareceu mais frio que de costume. Subi para o quarto com o coração ainda acelerado, mas me convenci de que estava exagerando, que a solidão estava me deixando paranoica, que deveria ser grata por ter família que se preocupava comigo. Esse foi o presságio que escolhi ignorar. Se eu soubesse na época o que sei hoje, teria confiado no meu instinto e evitado 5 anos de sofrimento que estavam por vir. Mas às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para descobrir a força que carregamos dentro de nós. Nos meses que se seguiram, Roberta intensificou as visitas. Sempre chegava com alguma preocupação nova sobre minha segurança, minha saúde ou minha situação financeira. Dizia que uma mulher da minha idade não deveria lidar sozinha com questões burocráticas complexas, que eu poderia ser vítima de golpes ou cometer erros que me prejudicariam no futuro. Tia, a senhora já pensou em como seria mais prático ter alguém de confiança para ajudar com essas questões do banco e dos documentos? Perguntou ela em uma tarde de janeiro. Eu conheço casos de pessoas da sua idade que foram enganadas por aproveitadores. O Marcos tem muita experiência com essas questões. Ele poderia ser uma espécie de procurador para facilitar sua vida. A princípio, resisti à ideia. Sempre fui uma pessoa independente e orgulhosa da minha capacidade de resolver meus próprios problemas. Mas Roberta era persistente e convincente. Ela trouxe exemplos de golpes aplicados contra idosos, mostrou reportagens sobre fraudes bancárias e, gradualmente, foi criando em mim uma sensação de vulnerabilidade que eu nunca havia sentido antes. Marcos foi igualmente persuasivo, mas de uma forma mais sutil. Ele não insistia diretamente, mas sempre que surgia algum problema burocrático, uma conta que chegava com valor diferente do esperado, uma correspondência do banco que parecia confusa, um formulário do governo que precisava ser preenchido, ele estava lá, oferecendo ajuda com um sorriso gentil e explicações que faziam sentido. Dona Eulália, esses formulários mudaram muito nos últimos anos.
Ele me explicou quando chegou um documento da Receita Federal. Até eu, que trabalho com isso todos os dias, às vezes me confundo. Que tal eu dar uma olhada e explicar cada campo para a senhora? Assim a senhora não corre o risco de cometer algum erro que possa causar problemas depois. Foi assim, aos poucos, que permiti que eles assumissem cada vez mais responsabilidades sobre minha vida financeira. Em março de 2019, assinei uma procuração dando poderes a Marcos para me representar em questões bancárias. Roberta disse que era apenas uma medida de precaução para o caso de eu ficar doente ou precisar viajar, e que facilitaria muito minha vida no dia a dia. Imagina, tia, se a senhora precisar ir ao médico no dia que tem que resolver algo no banco, argumentou ela. Com a procuração, o Marcos pode resolver tudo por você e a senhora não perde a consulta. É só uma questão de praticidade. Agora, olhando para trás, consigo ver claramente como eles foram meticulosos no processo de me convencer. Nunca houve pressão direta ou pressa excessiva. Eles plantavam sementes de preocupação, deixavam que eu absorvesse a ideia e só então voltavam ao assunto quando eu já estava mais receptiva. Era um trabalho de manipulação psicológica muito bem executado. Durante o ano de 2019, comecei a notar algumas irregularidades pequenas que, na época, atribuía a erros bancários ou mudanças no sistema. Minha aposentadoria continuava sendo depositada normalmente, mas algumas transações apareciam no extrato que eu não me lembrava de ter feito. Quando questionava Marcos sobre isso, ele sempre tinha uma explicação lógica. Dona Eulália, isso aqui é só uma transferência que fiz para sua conta poupança. Ele explicou em uma ocasião. A senhora pediu para eu movimentar o dinheiro que estava parado na conta corrente para render um pouco mais. Lembra? Eu não me lembrava especificamente de ter pedido isso, mas também não tinha certeza absoluta de não ter pedido. A memória às vezes me pregava peças e eu preferia confiar na palavra dele do que admitir que estava ficando esquecida. Em outubro daquele ano, eles trouxeram um assunto que mudaria tudo: a questão da herança e do patrimônio familiar. Roberta disse que havia estado pesquisando sobre planejamento sucessório e descoberto que eu poderia estar pagando impostos desnecessários sobre a casa e outros bens. Tia, a senhora sabia que existe uma forma de organizar o patrimônio que pode economizar muito dinheiro em impostos? Ela perguntou enquanto tomávamos café na cozinha. É uma questão legal complexa, mas basicamente consiste em fazer uma doação em vida para os herdeiros. Assim, quando chegar o momento, que esperamos que demore muito ainda, não precisa passar por todo aquele processo demorado e caro do inventário. Marcos complementou com dados técnicos que pareciam muito convincentes. Ele havia feito planilhas mostrando quanto eu pagava anualmente de IPTU e outros impostos, e como isso poderia ser reduzido significativamente com a reorganização patrimonial que eles propunham. Olha só, dona Eulália, ele disse, apontando para números em uma folha. Por ano, a senhora paga cerca de R$ 8.000 só de IPTU desta casa. Com a reorganização, esse valor cairia para menos de 3.000. Em 10 anos, seria uma economia de R$ 50.000. É muito dinheiro, não é? A proposta era que eu fizesse uma doação legal da casa para Roberta, que era minha parente mais próxima e única herdeira natural. Eu continuaria morando na casa normalmente pelo resto da vida. Isso estaria garantido por contrato, mas legalmente ela passaria a ser a proprietária. Dessa forma, os impostos diminuiriam e não haveria complicações burocráticas no futuro. Demorei vários meses para aceitar essa ideia. Mesmo confiando neles, algo dentro de mim resistia à proposta. A casa não era apenas meu lar, era minha história, minha segurança, minha identidade. Era o lugar onde nasci, onde me casei, onde criei meus sonhos e onde vivi meus melhores momentos com Antônio. Mas eles foram pacientes e persistentes. A cada visita, traziam novos argumentos, novas informações sobre mudanças na legislação que tornavam a transferência ainda mais vantajosa. Roberta falava sobre como seria terrível para mim, na minha idade, ter que lidar com a burocracia do inventário caso alguma coisa acontecesse comigo. Marcos mostrava casos de famílias que haviam perdido patrimônio por não ter feito o planejamento adequado.
O que me convenceu definitivamente foi quando eles trouxeram a questão da minha segurança física. Em janeiro de 2020, começaram a comentar sobre o aumento da criminalidade na região, especialmente crimes contra idosos. Roberta disse que estava muito preocupada comigo morando sozinha naquela casa grande, que eram muitos quartos e muitas entradas difíceis de controlar. Tia, eu fico pensando se não seria melhor a senhora considerar se mudar para um lugar menor e mais seguro, ela sugeriu. Tem uns apartamentos novos, muito bonitos perto do centro, com portaria 24 horas, sistema de segurança, enfermeira de plantão. A senhora viveria com muito mais tranquilidade. A ideia de deixar minha casa me partia o coração, mas reconheço que a sensação de insegurança havia aumentado. Várias vezes durante a noite, eu ouvia ruídos que me assustavam, e realmente era difícil controlar todas as entradas da casa. Talvez eles estivessem certos, talvez fosse hora de pensar em uma mudança. Foi nesse contexto que, em maio de 2020, assinei os documentos de doação da casa para Roberta. O advogado que eles trouxeram explicou todos os termos, garantiu que eu teria direito de morar na casa pelo resto da vida e que a transferência era apenas uma questão legal para fins de planejamento tributário. Roberta chorou quando assinamos. Disse que jamais faria nada que me prejudicasse, que eu era como uma segunda mãe para ela. Tia, a senhora pode ter certeza absoluta de que esta casa sempre será sua, ela disse, me abraçando. Eu jamais esqueceria tudo que a senhora fez por mim. Esta é apenas uma formalidade legal, nada vai mudar na prática. Nos primeiros meses após a assinatura, realmente nada mudou. Continuei morando na casa normalmente. Roberta e Marcos continuaram visitando com a mesma frequência e minha vida seguiu a rotina de sempre. Cheguei até mesmo a me sentir aliviada por ter resolvido a questão da herança de forma tão simples e eficiente. Mas em setembro de 2020, as coisas começaram a mudar de forma sutil. Roberta passou a comentar cada vez mais sobre os custos de manutenção da casa, sobre como estava difícil manter um imóvel daquele tamanho, sobre as reformas que seriam necessárias em breve. Tia, eu não imaginava que fosse tão caro manter uma casa desse porte, ela disse durante uma visita. Só neste mês tive gastos de R$ 4.000 entre pintura, hidráulica e limpeza do telhado, sem contar os impostos que mesmo com a doação ainda são altos. Marcos complementava com informações sobre o mercado imobiliário da região, que segundo ele estava muito aquecido. Ele trazia propostas de pessoas interessadas em comprar a casa, valores que pareciam muito atraentes. Dona Eulália, apareceu uma proposta muito interessante. Ele me contou em outubro. Um investidor de Belo Horizonte está oferecendo R$ 1.200.000 pela casa. É um valor excelente para o mercado atual. Com esse dinheiro, a senhora poderia comprar um apartamento moderno e ainda sobrar uma quantia considerável para investir e ter uma renda extra. Eu não queria nem ouvir falar em vender a casa. Aquele era meu lar, minha história, meu refúgio. Mas eles foram pacientes e insistentes, sempre retornando ao assunto com novos argumentos e novas propostas. Diziam que estavam pensando no meu bem-estar, na minha qualidade de vida, na minha segurança financeira. A situação se complicou ainda mais quando comecei a ter problemas de saúde no início de 2021. Desenvolvi uma arritmia cardíaca que me deixava muito cansada e às vezes confusa. Precisei ser internada 2 vezes para fazer exames e ajustar a medicação. Durante essas internações, Roberta e Marcos cuidaram de tudo. Levaram-me ao hospital, conversaram com os médicos, organizaram meus medicamentos. Foi nesse período de fragilidade que eles intensificaram a pressão para a venda da casa. Argumentavam que eu precisava estar em um lugar com mais suporte médico, mais próximo dos hospitais, mais adequado para alguém da minha idade com problemas de saúde. Tia, imagina se a senhora tem um problema cardíaco aqui em casa, sozinha, dizia Roberta. O tempo que levaria para chegar socorro pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em um apartamento com portaria e sistema de emergência, a senhora estaria muito mais protegida. Em junho de 2021, pressionada pela preocupação com minha saúde e pelos argumentos deles, acabei concordando com a venda. Roberta disse que havia encontrado um apartamento perfeito para mim
em um edifício novo, com todos os recursos que eu precisaria. Era menor, mais fácil de cuidar, e ficava próximo ao hospital onde eu fazia meu acompanhamento cardiológico. O que eu não sabia na época é que eles já haviam vendido a casa há mais de um mês para um valor muito superior ao que me informaram. Descobri isso apenas posteriormente, através de uma vizinha que comentou ter visto caminhões de mudança e máquinas de demolição se preparando para derrubar a construção. Dona Eulália, a senhora sabia que sua casa foi vendida para uma construtora? Perguntou Dona Maria, que morava na rua ao lado há mais de 40 anos. Eles vão demolir tudo para construir um prédio de apartamentos. Uma pena, era uma das casas mais bonitas do centro histórico. Quando questionei Roberta sobre isso, ela disse que havia sido obrigada a aceitar uma proposta urgente da construtora, que estava oferecendo um valor muito acima do mercado, mas precisava de uma resposta imediata. Disse que não havia tido tempo de me consultar, porque eu estava internada na época, mas que havia decidido aceitar, pensando no meu bem-estar. Tia, foi uma oportunidade única, ela explicou. Eles ofereceram R$1.800.000, muito mais do que qualquer pessoa física pagaria. Com esse dinheiro, consegui comprar o apartamento que escolhi para a senhora. E ainda sobrou uma quantia considerável que investi em nome da senhora para garantir uma renda mensal extra. As mentiras começaram a se acumular e a se contradizer. Primeiro haviam me dito que a proposta era de R$1.200.000. Depois o valor mudou para R$1.800.000. O apartamento que haviam comprado para mim era, na verdade, alugado. E o valor do aluguel era muito superior ao que minha aposentadoria poderia pagar. Os investimentos que haviam feito em meu nome eram inexistentes. A verdade começou a se revelar aos poucos, como uma ferida que vai sendo descoberta quando se remove o curativo. Em agosto de 2021, recebi uma notificação judicial informando que estava sendo despejada do apartamento por falta de pagamento. Quando procurei Roberta para entender o que estava acontecendo, ela disse que havia tido problemas temporários com os investimentos, mas que resolveria tudo rapidamente. Tia, é só uma questão burocrática, ela me tranquilizou. Houve um atraso na liberação dos recursos de um investimento, mas na semana que vem tudo estará normalizado. Pode ficar tranquila. Mas a semana passou, depois o mês, e nada foi resolvido. Pelo contrário, descobri que minha conta bancária havia sido esvaziada, que empréstimos haviam sido feitos em meu nome e que eu estava endividada em mais de R$300.000. Quando tentei questionar Marcos sobre as transações bancárias, ele disse que havia tido problemas pessoais e precisaria de um tempo para reorganizar as finanças. Foi nesse momento de desespero total que a ficha finalmente caiu. Eu havia sido vítima de um golpe elaborado e cruel, aplicado pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo. Haviam levado minha casa, meu dinheiro, minha dignidade e me deixado sem nada aos 72 anos de idade. O período que se seguiu foi o mais difícil da minha vida. Sem dinheiro para pagar o aluguel do apartamento, sem como quitar as dívidas que haviam sido feitas em meu nome e sem ter para onde ir, acabei aceitando uma vaga em um lar de idosos, público mantido pela prefeitura. Era um lugar triste e superlotado, onde os residentes eram tratados mais como depósitos do que como pessoas. Eu, que havia sido professora respeitada, proprietária de uma casa histórica, mulher independente e culta, me vi dividindo um quarto apertado com outras 3 senhoras, comendo comida sem sabor em horários rígidos, dependendo da boa vontade de cuidadores sobrecarregados para as necessidades mais básicas. O pior de tudo era a humilhação. Sabia que Roberta e Marcos estavam vivendo bem às minhas custas, que provavelmente riam de como haviam conseguido enganar a velha professora. Ouvi através de conhecidos que eles estavam ostentando uma vida de luxo, viajando para o exterior, comprando carros importados, se gabando do sucesso nos negócios imobiliários. Por várias noites, deitada naquela cama desconfortável do lar de idosos, me perguntei se valeria a pena continuar vivendo. Aos 72 anos, sem família, sem dinheiro, sem casa, sem dignidade, parecia que minha história havia chegado ao fim da pior forma possível.
Cheguei a pensar que talvez fosse melhor me juntar ao Antônio, onde quer que ele estivesse. Mas foi justamente no meu momento mais escuro que a vida me enviou um anjo da guarda, disfarçado de um senhor de 75 anos, chamado João Mendes. Dr. João era um advogado aposentado, que estava visitando um amigo no lar de idosos. Era um homem alto, elegante, com cabelos completamente brancos e olhos azuis que transmitiam inteligência e bondade. Conheci Dr. João no jardim do lar de idosos. Em uma tarde de outubro de 2021, eu estava sentada sozinha em um banco, observando as folhas que caíam das árvores e me lembrando do jardim da minha casa, quando ele se aproximou e pediu licença para sentar ao meu lado. Perdoe a intromissão, ele disse com voz gentil. Sou João Mendes, estou visitando meu amigo Sebastião. A senhora parece pensativa. Às vezes conversar com um estranho pode ajudar a organizar os pensamentos. Não sei porquê, talvez pela gentileza genuína no seu tom de voz, ou pela necessidade desesperada de conversar com alguém que me tratasse como ser humano, comecei a contar minha história. Falei sobre a traição de Roberta e Marcos, sobre como havia perdido tudo, sobre como me sentia idiota por ter confiado neles. Dr. João me ouviu com atenção, fazendo perguntas específicas sobre datas, valores, documentos. Quando terminei meu relato, ele ficou em silêncio por alguns minutos, com uma expressão pensativa. Depois disse algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Dona Eulália, a senhora foi vítima de um crime muito bem planejado. Ele disse com firmeza, mas pela forma como me contou a história, percebo que a senhora é uma pessoa extremamente organizada e detalhista. Isso pode ser nossa maior arma para reverter essa situação. Nossa arma? Perguntei sem entender. Sim, nossa, ele confirmou. Se a senhora me permitir, gostaria de ajudá-la a buscar justiça. Sou advogado há 50 anos. Me especializei em direito civil e criminal. Já vi muitos casos como o seu e posso garantir que nem tudo está perdido. Foi a primeira fagulha de esperança que senti em meses. Dr. João explicou que fraudes contra idosos eram crimes graves, que tinham punições severas e que existiam mecanismos legais para recuperar patrimônio obtido de forma criminosa. Mas para isso, precisaríamos de provas consistentes e detalhadas de todo o processo de manipulação e fraude. A senhora tem algum documento, algum registro, alguma prova do que aconteceu? Ele perguntou. Foi nesse momento que me lembrei dos meus diários. Durante toda a vida, mantive o hábito de anotar eventos importantes, conversas significativas, decisões que precisava tomar. Era um costume que desenvolvi ainda adolescente e que continuei religiosamente até a época em que fui morar no lar de idosos. Dr. João, eu tenho diários. Falei com emoção crescente. Anotei tudo o que aconteceu durante esses anos. Todas as visitas deles, todas as conversas, todos os documentos que me pediram para assinar. Está tudo lá, com datas, horários, detalhes. Os olhos dele brilharam. Onde estão esses diários? Expliquei que estavam guardados em um baú no apartamento que eu havia sido obrigada a deixar, junto com outros documentos pessoais. Como não havia conseguido pagar o aluguel, meus pertences haviam sido colocados em um depósito pela imobiliária, aguardando que eu quitasse as dívidas para retirá-los. Dr. João não hesitou. No dia seguinte, ele mesmo foi à imobiliária, pagou as dívidas pendentes e retirou meus pertences. Quando abriu o baú na minha frente, e eu vi meus diários novamente, comecei a chorar. Não eram apenas cadernos, eram 53 anos da minha vida documentados, minha memória preservada em tinta e papel. Passamos as semanas seguintes revisando cada página dos diários dos últimos 5 anos. Era impressionante como eu havia registrado detalhes que na época pareciam insignificantes, mas que agora se revelavam fundamentais para comprovar a premeditação e a sistematização do golpe aplicado por Roberta e Marcos. Encontramos anotações sobre a primeira vez que eles sugeriram que eu precisava de ajuda com documentos, sobre as conversas em que insistiram na procuração, sobre as pressões para aceitar a doação da casa. Tinha até mesmo anotado algumas frases exatas que eles haviam dito.
Expressões que na época me pareceram estranhas, mas que não consegui identificar por quê. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando o Dr. João me perguntou se eu tinha o hábito de fazer cópias ou fotografar documentos importantes antes de assiná-los. Por um momento fiquei confusa, porque não me lembrava conscientemente de ter feito isso, mas então me lembrei de uma orientação que minha ex-aluna Cristina havia me dado. Cristina era uma das minhas alunas favoritas dos anos 90, que havia se tornado engenheira e se especializado em tecnologia. Em 2015, quando eu estava tendo dificuldades com o computador que Antônio havia comprado, ela veio me ensinar a usar algumas funções básicas. Entre outras coisas, me orientou a sempre fotografar documentos importantes com o celular e salvá-los em uma nuvem, um tipo de arquivo digital que ficava guardado na internet. Professora, a senhora não imagina quantas pessoas perdem documentos importantes, ela havia me explicado. Com o celular é muito fácil fotografar e guardar uma cópia de segurança. E o melhor é que ficam guardados para sempre, mesmo se a senhora perder o telefone. Seguindo a orientação dela, eu realmente havia fotografado todos os documentos importantes que assinei nos últimos anos, incluindo a procuração e a escritura de doação da casa. E o mais incrível, sem perceber, havia também gravado parte da conversa que presenciei naquela noite fatídica de dezembro de 2018. Foi assim que aconteceu. Naquela madrugada, quando desci e flagrei Roberta e Marcos mexendo nos meus documentos, eu estava carregando o celular na mão porque havia usado a lanterna dele para descer as escadas sem acender as luzes. Quando ouvi as vozes deles, instintivamente ativei o gravador do telefone, pensando que poderia ser alguém estranho na casa e que seria importante ter uma prova para mostrar à polícia se necessário. A gravação capturou não apenas os sussurros que ouvi sobre "a velha não vai perceber até ser tarde demais", mas também uma conversa mais longa em que eles discutiam detalhes específicos do plano para se apropriarem do meu patrimônio. Falavam sobre como iriam me convencer a assinar a procuração, sobre como apresentariam a doação da casa como vantagem fiscal, sobre como me fariam aceitar a venda, alegando questões de saúde e segurança. Quando o Dr. João ouviu essa gravação, ficou emocionado. "Dona Eulália, isso aqui é uma confissão completa", ele disse. Com esta gravação, os diários detalhados e as cópias dos documentos, temos tudo o que precisamos para não apenas recuperar seu patrimônio, mas também colocar esses criminosos atrás das grades. Nos meses que se seguiram, Dr. João trabalhou incansavelmente no meu caso. Descobrimos que Roberta e Marcos não haviam aplicado o golpe apenas em mim, mas em pelo menos outras 6 pessoas idosas na região. Eles tinham um esquema bem organizado. Identificavam idosos solitários e com patrimônio, estabeleciam relacionamento de confiança, assumiam gradualmente o controle das finanças e, finalmente, se apropriavam dos bens através de documentos fraudulentos. O processo legal foi complexo e demorado, mas Dr. João conhecia cada detalhe da legislação e cada brecha que eles haviam usado. Provamos que várias assinaturas em documentos haviam sido falsificadas, que informações importantes foram omitidas no momento das assinaturas, que houve coação psicológica e abuso da minha condição de vulnerabilidade como idosa. A reviravolta mais satisfatória veio quando descobrimos que eles haviam cometido um erro crucial. Na pressa de vender minha casa e embolsar o dinheiro, venderam-na por um valor muito abaixo do mercado para um incorporador que era, na verdade, investigado por lavagem de dinheiro. Isso invalidou automaticamente a venda e facilitou muito nossa ação para recuperar o imóvel. Em maio de 2022, exatamente 2 anos após ter assinado a doação fraudulenta, recebi a notícia que mudou tudo. A Justiça havia anulado todos os documentos assinados sob coação, determinado a prisão preventiva de Roberta e Marcos e ordenado a devolução integral do meu patrimônio, acrescido de danos morais no valor de R$500 mil. Não foi apenas o dinheiro que me trouxe satisfação, embora fosse maravilhoso saber que teria segurança financeira pelo resto da vida. O que mais me emocionou foi a sensação de justiça restaurada, de ter provado que não era uma velha confusa, que podia ser facilmente enganada,
mas uma mulher inteligente e capaz que soube lutar pelos próprios direitos. Roberta foi condenada a 6 anos de prisão por estelionato qualificado, falsificação de documentos e formação de quadrilha, além de perder a licença para exercer a advocacia. Marcos recebeu uma condenação similar e foi obrigado a devolver não apenas o que havia roubado de mim, mas também de todas as outras vítimas que foram identificadas durante a investigação. Mas a verdadeira transformação na minha vida veio depois, quando comecei a trabalhar junto com o Dr. João em um projeto para proteger outros idosos de golpes similares. Descobri que minha experiência, combinada com meu conhecimento de professora e minha capacidade de observação, me tornava uma consultora muito eficaz em casos de fraude contra pessoas da terceira idade. Hoje, aos 73 anos, tenho uma nova profissão e uma nova missão de vida. Sou conhecida na região como a Detetive da Terceira Idade, um apelido que me enche de orgulho. Ajudo famílias a identificarem golpistas, auxilio a polícia em investigações e ofereço palestras para grupos de idosos sobre como se proteger de fraudes. Minha casa foi recuperada e restaurada com o dinheiro da indenização. Está mais bonita do que nunca e transformei parte dela em um centro de apoio a idosos vítimas de golpes. Recebo pessoas que passaram por situações similares à minha, ofereço orientação legal em parceria com o Dr. João e mantenho um grupo de apoio emocional para que ninguém precise enfrentar essa luta sozinho. O que mais me impressiona é como essa experiência terrível me trouxe uma sensação de propósito que eu não tinha há anos. Durante as 4 décadas como professora, sempre soube que minha missão era educar e proteger jovens. Agora descobri que posso usar essa mesma energia para educar e proteger pessoas da minha própria geração. Aprendi que a idade não nos torna automaticamente vulneráveis, mas sim mais sábias e experientes. O problema é que muitas vezes nós mesmas internalizamos a ideia de que somos frágeis e incapazes. E isso nos torna presas fáceis para aqueles que querem se aproveitar de nós. Quando recuperamos a confiança em nossa própria inteligência e intuição, nos tornamos praticamente invencíveis. Se você está lendo esta história e é uma pessoa mais velha que está desconfiando de alguém próximo, confie no seu instinto. Se algo parece estranho, provavelmente é estranho mesmo. Não permita que ninguém te convença de que você está ficando paranoica ou confusa pela idade. Nossa experiência de vida nos dá uma percepção aguçada que deve ser respeitada e valorizada. E se você é mais jovem e tem pessoas idosas na família, esteja atento aos sinais. Mudanças súbitas de comportamento, isolamento crescente, novos amigos que aparecem oferecendo ajuda com questões financeiras, pressão para assinar documentos rapidamente, tudo isso pode indicar que alguém está sendo vítima de manipulação. Hoje, quando olho para trás e penso naquela noite de dezembro em que flagrei Roberta e Marcos planejando me roubar, não sinto mais raiva ou tristeza. Sinto gratidão, porque foi aquele presságio que ignorei. Aquela dor que me forçou a despertar para minha própria força, que me levou a descobrir que aos 73 anos eu ainda tinha muito a oferecer ao mundo. Algumas manhãs, quando estou tomando café no jardim da minha casa recuperada, olho para as plantas que minha bisavó plantou há mais de um século e penso em como a vida é surpreendente. Essas plantas sobreviveram a tempestades, secas, pragas e continuam florescendo geração após geração. Aprendi que nós, mulheres, temos essa mesma capacidade de resistência e renovação. Antônio sempre dizia que eu era uma sobrevivente nata, mas só agora, aos 73 anos, entendo completamente o que ele queria dizer. Não somos vítimas do tempo ou das circunstâncias. Somos guerreiras com décadas de experiência, conhecimento acumulado e uma determinação que só cresce com a idade. Minha história não é única. Todos os dias recebo cartas e visitas de pessoas que passaram por situações similares e conseguiram dar a volta por cima. É isso que quero deixar como mensagem final. Nunca é tarde demais para lutar pelos nossos direitos. Nunca somos velhas demais para recomeçar. E nunca devemos subestimar o poder da nossa própria inteligência e determinação. Se você conhece algum idoso que está passando por uma situação suspeita
Estenda a mão. Se você é uma pessoa mais velha que está se sentindo pressionada ou confusa sobre questões financeiras ou legais, procure ajuda. Se você já foi vítima de golpe e perdeu a esperança, saiba que a justiça ainda é possível. E lembre-se sempre, confie no seu instinto. Aquele arrepio na espinha, aquela sensação de que algo não está certo, aquela voz interior que sussurra, cuidado, essa é a sua sabedoria falando. Não a ignore como eu fiz naquela noite de dezembro. Escute-a, valorize-a e use-a como sua maior arma de proteção. Porque a verdade é que somos muito mais fortes, inteligentes e capazes do que querem nos fazer acreditar. E quando descobrimos isso, não há golpista no mundo que possa nos derrotar.